chamo Ademir Pão, tenho 64 anos, vivi parcialmente a questão da Revolução Diamantina e naqueles idos anos de 64 eu tinha exatamente 14 anos, já trabalhava aqui na oficina do meu pai e nesta época os bancos abriam na parte da manhã de sábado. Foi onde meu pai me mandou retirar um cheque na agência do Banco de Crédito Real na Praça Correia Rabelo. Nós não tínhamos conhecimento do que estava acontecendo em Diamantina devido ao golpe de 64. E lá fomos nós retirar o dinheiro para meu pai. Ao chegar na Praça da Catedral, eu ouvi um movimento de tropas militares com caminhão e tudo, e algumas pessoas em cima do caminhão. Quando eu fui saber por que estava havendo prisões, né, era o que? Os militares do 3º Batalhão fazendo a caça aos chamados comunistas de Diamantina. Era uma coisa apavorante o que ocorreu naqueles tempos, porque nós aqui no alto da montanha de Minas nunca tínhamos visto assim, movimentos de tropas fortemente armadas. Isso foi um choque para todos os diamantinenses. E lá eu vi inúmeras pessoas que eram do PC, né, o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade sendo presas. E isso foi um reboliço assim, muito grande em Diamantina, devido a ser uma cidade culta, pacata. Isso vai enfronhar-se assim, muito dentro da população. E esses ditos comunistas foram conduzidos para a sede do 3º Batalhão, lá presos, segundo nós fomos saber posteriormente. E a Diamantina nessa época ficou assim, muito policiada, né, com soldados em cada esquina, armado de fuzil, realmente assim, com apetrecho de guerra. Eles estavam vindo de Brasília, da cidade aí de Belo Horizonte, da barragem de Três Marias, eles estavam retornando para a sede. E aqui então houve o chamado caça às bruxas, que eram os chamados comunistas da época. Mas a gente, na nossa inocência dos 14 anos, principalmente naquela época, nós não tínhamos informações como hoje, né? Nós ficávamos assim, atônitos, sem saber o que estava acontecendo. Por que aquela movimentação de tropas militares em Diamantina? É um questionamento muito grande e que ficou assim, incrustado na minha memória e de outras pessoas da minha época. Foi um troço apavorante, uma coisa assim, muito horripilante para a época, porque nós não éramos acostumados com isso. Também, posteriormente, nós tivemos notícias de que os militares invadiram o nosso seminário sagrado Coração de Jesus, e lá eles foram nas bibliotecas e pegaram todos os livros de capa vermelha, é o que se falava na época, foram confiscados pelos militares, falando que era livros subversivos de Karl Marx, Leon Tolstói, né? Esse pessoal aí que colocou o socialismo na época, Karl Marx, não é? No cotidiano da vida do mundo, que vai culminar na Revolução de 1917. Outras pessoas também foram presas, pessoas que eram simpatizantes do Partidão também foram presas. E a notícia que nós tivemos é que eles foram recambiados ou levados para Belo Horizonte e lá ficaram presos, incomunicáveis, na sede do DOPS, que era o Departamento de Repressão do governo que se instalara em 31 de março de 64.